Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação das professoras Viviane Soares, de História, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem agora na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos das aulas de hoje. Professora Viviane, seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada, bom dia a todos, tudo jóia. Quais foram os conteúdos abordados hoje? Então, hoje a gente teve as aulas do acolhimento, né? Então, a gente trabalhou com as aulas do segundo ano, em que a gente trabalhou mercantilismo, tráfico de escravizados, revolução industrial, processos migratórios, né? E também a gente fez o acolhimento do Enem. E nesse acolhimento a gente refez juntos, né, as atividades que estiveram presentes nas aulas do Enem. Essas aulas tiveram temas mais diversos, a gente trabalhou com globalização, com neoliberalismo, trabalhamos também com o segundo reinado para dar uma continuidade, né, às aulas do primeiro ano. E aí a gente teve questões diversas dentro dessas temáticas aí. E no ensino religioso, professora Tassiana, seja muito bem-vinda aqui conosco hoje. Quais foram os temas trabalhados? Obrigada, Cláudia. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós não tivemos aula na semana de acolhimento, mas nós estamos representando as aulas que aconteceram durante este mês, que foram, segundo os temas, narrativas e textos escritos, modelos de crenças, símbolos culturais e religiosos, religiões na sociedade, vida, morte, superação e tradição oral e escrita. Ótimo, muito obrigada. E agora que nós já relembramos as nossas aulas, vamos para as perguntas. É uma pergunta agora do 8º ano. Qual a diferença entre agnósticos e ateus? É uma boa pergunta. Olha só, os ateus são aquelas pessoas que afirmam não acreditar em nenhum Deus, em nenhuma entidade superior, em nenhuma força sobrenatural. O agnóstico é aquele que afirma não haver nenhum argumento válido para provar a existência ou não de um Deus ou de deuses. Então, o ateu, ele sempre vai negar a existência. O agnóstico, ele pode até acreditar ou não, mas a dificuldade dele é que ele não vê nenhum argumento válido para provar. Então, o agnóstico pode ser ateu, no sentido que ele não acredita, mas também não vê nenhum argumento para provar que Deus não existe. Ou ele pode ser um agnóstico teísta, que ele até acredita que deve existir alguma coisa, alguma força sobrenatural, algum criador, mas ele não sabe bem qual é esse criador, qual força sobrenatural é essa, e nem quais argumentos podem ser utilizados para comprovar a sua existência. Muito bem esclarecido. Vamos à próxima, então. Olha, essa pergunta é da aluna Alexia Ianá. É uma aluna que está sempre aqui participando conosco. Muito obrigada pela sua participação, viu, Ianá? Ela é do primeiro ano da Escola Padre Camargo de Contagem. Como era a economia do primeiro reinado? Então, Alexia, muito obrigada pela sua pergunta. A gente falar um pouco dessa economia do primeiro reinado, né? É importante a gente comentar, né, que ela é bem uma continuidade da nossa economia colonial. Ou seja, o Brasil se tornar independente politicamente não significou se tornar também independente economicamente, né? Então, o que a gente observa é que teve muita continuidade quando se refere à economia. Então, muitas características do Brasil colonial, como um padrão agroexportador, a monocultura, a utilização da mão de obra do escravizado, isso vai permanecer durante o primeiro reinado. Então, a gente diz que há uma manutenção muito grande de características anteriores, né, que já existiam no período colonial, e a gente vê que a gente tem avanços tímidos em prol de um desenvolvimento maior, em prol de uma industrialização. Tá? Então, uma palavra para a gente definir bem a economia do primeiro reinado é continuidade, ou seja, guardamos ainda características que estavam presentes no período colonial.
Vamos para a próxima. Olha, é uma pergunta da Mariana Vitória, do 6º ano, da Escola Helena Guerra de Contagem. Contagem está aqui assídua conosco. O que é a tradição de um povo e o que é a tradição de família? Oi, Mariana, muito obrigada pela sua pergunta. A tradição, eu vou falar primeiro a tradição da família, que é mais fácil de você compreender. A tradição de família são aqueles costumes que são próprios de um grupo familiar. Então, às vezes, por exemplo, na sua família é costume que antes das refeições tenha um momento de oração, ou é costume que vocês façam um determinado modelo de reunião no final do ano, nas festas de final do ano, ou é costume determinadas práticas, determinadas músicas. Canção de ninar é uma coisa que normalmente cada família tem aquelas que são mais usadas e outras que não, às vezes nem aparecem naquele grupo familiar. Então, a tradição de uma família, ela diz respeito às coisas que acontecem dentro de casa, dentro daquele grupo familiar e que fazem aquela família diferente das demais famílias. A tradição de um povo já são as coisas que são comuns a todos os povos. Agora mesmo, no Tira Dúvidas de Geografia, o professor comentou uma coisa sobre o café da manhã. E às vezes, num povo, a gente tem aquele costume. Olha, igual, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que a gente come pão de queijo, e em outros estados as pessoas não comem pão de queijo com tanta frequência, ou às vezes a receita é diferente, o gosto fica diferente, o tipo de queijo utilizado é diferente. Então, isso tudo são coisas que são características da tradição de um povo. Aqui em Minas, nós temos muito essa tradição do queijo canastra, do doce de leite, do pão de queijo. São coisas que são comuns aqui. Se você for para São Paulo, as tradições são diferentes. Se você for para o Nordeste, as tradições são diferentes. Então, cada região, cada localidade, nós podemos falar das tradições de um povo, que são costumes comuns a todas as pessoas daquela região. E, em cada família, as suas singularidades. Aí é a tradição de família. E ainda no ensino religioso, professora Tassiana, todas as religiões possuem livros sagrados? Por quê? É uma pergunta do 6º ano. Bom, isso é uma coisa bem interessante, porque nem todas as religiões possuem livros sagrados. Aliás, atualmente a gente pode falar que 3 religiões no mundo são conhecidas como as religiões do livro, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que têm em comum a tradição de um livro sagrado. Mas nem todas as religiões têm essa necessidade de um livro sagrado. Por quê? Isso tem muito a ver até com o modelo da religião e das práticas. Quando nós pensamos, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, no candomblé, na umbanda, nós estamos falando de tradições que são passadas de geração em geração. Nós estamos falando de tradições que são passadas de forma oral, que são os avós contando para os netos as histórias daquela religião, as histórias daquele povo. As religiões indígenas também são assim. Então, a existência ou não de um livro sagrado tem muito a ver com a forma como essa religião se organiza. E nós podemos falar que o livro sagrado é mais importante para algumas religiões do que para outras, porque você pode até fazer um compilado, por exemplo, das tradições das religiões africanas, mas isso vai ajudar a preservar a memória, mas não é a principal forma de transmissão da mensagem, diferente do que acontece com o judaísmo, islamismo, cristianismo, em que o uso da Tanar, do Alcorão e da Bíblia são as formas principais de transmissão daquela tradição religiosa. Ótimo, vamos lá. Uma pergunta aí, olha, da Alexia ainda, Alexia Ianá, do 1º ano, da Escola Padre Camargos. Ainda sobre o primeiro reinado, ela pergunta, quais as revoltas do primeiro reinado? Bom, com relação a esse período, a gente pode já começar citando as guerras de independência, né? Então, logo que o Brasil fica independente, ao contrário de muito que se fala, né,
a gente tem regiões que oferecem resistência à independência. Então, a gente pode citar como exemplo as guerras de independência, a gente pode citar a Confederação do Equador, que também é um movimento importante aí do primeiro reinado, né? A gente pode citar outros aspectos também, né? A Guerra da Cisplatina, são revoltas ou eventos, né, que a gente vai ter aí nesse início de Brasil independente, né, que vão marcar essa história aí nesse período. Obrigada. Quais as religiões são influenciadas pelo panteísmo, professora Tassiana? Uma pergunta do 8º ano. Bom, relembrando primeiro o que é panteísmo. Panteísmo é uma doutrina que diz que existe uma essência sagrada, uma essência divina em todas as coisas, em todas as pessoas, em todos os animais, na natureza. Então, para um panteísta, tudo é sagrado. É claro que existem as escalas, algumas coisas são mais sagradas do que outras, porque tudo contém uma essência divina. Nós podemos falar que as religiões orientais são mais influenciadas por esse pensamento do que as ocidentais. Então, nós podemos falar, por exemplo, do budismo, do shintoísmo e do hinduísmo, sendo que o hinduísmo, uma das coisas que a gente mais ouve falar aqui no Brasil, aquela questão da vaca sagrada. Por que a vaca é considerada sagrada no hinduísmo? Não só a vaca, todas as formas de vida são consideradas sagradas porque acredita-se que elas contêm uma essência divina. Só que algumas formas de vida eles consideram que manifesta melhor essa essência divina do que outras. E aí por isso que a vaca é considerada tão importante dentro do hinduísmo. E aqui, mais uma pergunta sobre o ensino religioso. Qual é a religião que mais cresce no Brasil hoje? É uma pergunta do 8º ano. Essa é uma pergunta interessante, porque matematicamente o grupo que mais aumenta no Brasil são justamente os sem religião. E aí eu não estou falando das pessoas que não acreditam. Eu estou falando das pessoas que não encontram pertencimento em um grupo. O que acontece? Se hoje em dia a gente tem muito mais liberdade religiosa, as pessoas não têm a necessidade de estar vinculadas a um grupo e as pessoas também tendem a buscar algum grupo que reflita aquilo que ela sente, a forma como ela pensa, a forma como ela vive. E isso tem feito com que muitas pessoas acabem não se encontrando em nenhum grupo religioso. Elas têm fé, não são pessoas ateias, são pessoas que têm fé, mas que não conseguem encontrar um grupo no qual elas se sintam felizes, no qual elas se sintam satisfeitas. Em segundo lugar, o grupo religioso que mais cresce atualmente no Brasil são os evangélicos, também chamados de protestantes. Nós podemos falar que, em grande parte, esse crescimento, tanto dos sem religião quanto dos evangélicos, está ligado ao fato das pessoas hoje em dia não terem essa obrigação social de serem de uma religião majoritária ou de proclamarem uma religião qualquer que seja. As pessoas têm a liberdade de escolher. Professora Vivi, quais foram os principais fatos que marcaram o primeiro reinado? A pergunta é da Alexia Ianá. Obrigada mais uma vez, Alexia. Então, desde a nossa independência, né, nós podemos citar vários momentos que são importantes, né? Para começar, a gente pode falar sobre a Constituição, né? É um fato que é importante do primeiro reinado. Ela perguntou do primeiro reinado, né, Cláudia? Sim. Primeiro reinado, sim. É muito importante porque antes mesmo da gente ter a nossa Constituição de 1824, a gente tem um projeto constitucional anterior, que tenta limitar o poder, né, do imperador, inclusive, e esse projeto não é aceito. Então, a gente tem conflitos em torno desse projeto. A gente tem a chamada Noite da Agonia, que é quando Dom Pedro dissolve a Câmara, né? A gente tem a outorga da Constituição de 1824, que, na verdade, é uma imposição que vai acontecer, né? Então, são fatos que são bastante assim, interessantes para a gente dentro desse período. Percebe-se que muitos desses fatos estão relacionados, né, à questão política, né? Essa questão constitucional é muito marcante. A gente tem a criação do poder moderador, né? Que é aquele poder que dá
ao imperador condições de arbitrar nos outros poderes, né, nos outros 3 poderes. Então, assim, a gente costuma dizer que a gente tem muitos fatos políticos que chamam a atenção, mas nós temos também outros tipos, né? Quando eu falei na questão anterior sobre as guerras de independência, né? Situação de não aceitação do poder que está estabelecido, né? O poder de Dom Pedro I, a gente pode também fazer referência a isso, tá bom? Vamos lá, vamos em frente aqui. Quais são os elementos doutrinários do budismo? Essa é uma pergunta do Luiz Fernando, do 7º ano do Colégio Martins, do Rio de Janeiro. Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Luiz, essa é uma pergunta muito extensa, dava mais do que uma aula. Mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma que você, pelo menos, compreenda os princípios básicos. O budismo é uma religião que ela é fortemente influenciada pelas doutrinas do hinduísmo. Ela é uma religião oriental, surgiu a partir da experiência de um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que é o primeiro Buda. O príncipe Siddhartha, ele, depois de ter passado a sua vida inteira dentro do palácio, no luxo e tal, ele sai para conhecer o mundo e ele vê uma coisa que ele não via na riqueza e no luxo do palácio, que é o sofrimento das pessoas. E aí aquilo mexe muito com a cabeça dele e ele se propõe a encontrar uma forma de aliviar o sofrimento das pessoas. E é justamente sobre essa questão do alívio do sofrimento que o budismo trabalha essa questão. Então, um dos objetivos do budismo é que todas as pessoas alcancem o nirvana. E o nirvana não é a banda. O nirvana é um estado em que a pessoa deixa de sofrer por desejar as coisas próprias dessa vida, as coisas materiais, e aprende um estado de abnegação, um estado em que ela não sofre mais pelas coisas cotidianas. Esse é o objetivo principal do hinduísmo. Quando a pessoa chega nesse ponto, ela se tornou também um Buda. Muitas pessoas falam, Buda é o Deus do budismo. Não, Buda quer dizer espírito iluminado. O objetivo principal do budismo é que todas as pessoas se tornem um espírito iluminado. Nossa, isso é interessante, professora. E agora chegou uma pergunta do Luiz Fernando, do Colégio Martins, de Nova Iguaçu. Uma pergunta dele é a seguinte: professora, como ocorreu o mercantilismo? Oi, Luiz Fernando, muito obrigada, viu, por sua pergunta. Bom, a gente entende, né, a definição de mercantilismo como uma política econômica adotada pelos estados absolutistas, né? Então, é uma política de acumulação, de enriquecimento, né, para que os estados se fortalecessem. Então, o que acontece? À medida em que a gente tem a formação desses estados absolutistas, à medida em que a gente tem a centralização de um poder, né? Os reis começam a ter mais poder, os reis começam a ter mais apoio, tanto apoio por parte da nobreza, tanto apoio por parte da burguesia, até mesmo apoio da igreja, né? Então, esses reis, eles estão se fortalecendo e vão se constituindo os estados nacionais, que a gente até chama de estados nacionais modernos, né? Então, esses estados nacionais, eles precisam adotar uma política econômica para que eles possam se enriquecer, para que esses estados possam crescer. Porque a gente tem uma série de questões relacionadas à organização de um estado, né? A gente tem as questões administrativas, a gente tem a questão da segurança, a gente tem a questão aí de território mesmo, de proteção. Então, tudo isso envolve gastos, né? Você tem um aparelho burocrático mesmo, várias pessoas que vão trabalhar, tudo isso gera muitos gastos. E esses estados, eles precisam crescer. Então, essas políticas, né, mercantilistas ou as medidas mercantilistas, elas visam esse enriquecimento, visam a acumulação mesmo, né? Então, a gente pode citar várias características dessa política, como a acumulação de metais, chamado metalismo, que aí identifica, né, quanto mais metais um estado tem, mais poder esse estado tem, né, mais poder esse rei possui. A gente tem outras questões como a balança comercial favorável, né, que é quando o estado busca ir vender muito mais do que comprar.
exportar mais, importar menos. Nós podemos citar também as barreiras alfandegárias, né, que são medidas protecionistas, estipular impostos, né, para que produtos estrangeiros entrem no país. Ou seja, nós temos várias medidas que fazem parte do mercantilismo, que vai se desenvolver com o desenvolvimento dos estados absolutistas e que tem como principal objetivo o aumento, né, da arrecadação ou a melhoria da economia desses estados. Tá bom, Luiz Fernando? Obrigada. Vamos em frente. Essa é uma pergunta do Gustavo, do 2º ano, de Betim. Qual a importância da tatuagem na religião? Oi, Gustavo. Olha, a tatuagem, ela é um símbolo. E o símbolo, ele tem o significado para aquele que o interpreta. Então, em alguns grupos religiosos, a tatuagem, ela pode ser considerada um elemento sagrado, um elemento que vai indicar aquela pessoa ali, a função social dela, ou se ela passou da infância para a idade adulta, e aí, dependendo, isso é mais comum em religiões tribais, em religiões étnicas, que algumas tatuagens são feitas para indicar a posição social daquela pessoa, como criança, como adulto, como sacerdote ou como leigo, então tem esse lado também. E para outras religiões também, a tatuagem às vezes pode ser vista como uma coisa que não é desejada, que está estragando a pele, que está estragando o corpo criado por Deus. Então, isso é uma coisa que vai variar muito dependendo da religião e dependendo da forma como a pessoa interpreta aquele símbolo que está em seu corpo. Muito obrigada. Vamos lá. Agora a pergunta do Vitor Hugo, do 2º ano, da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, de Curvelo. Obrigada, viu, Vitor? Poderia falar mais sobre o movimento abolicionista, professora? Oi, Vitor, muito obrigada por sua pergunta. Bom, a gente fala do movimento abolicionista, né, ao se referir aí a toda a dinâmica da luta, da defesa, né, da abolição da escravidão no Brasil. Então, a gente pode citar, né, que esse movimento, ele acontece de várias formas, né? A gente tem tanto de vias legais, que é por meio da divulgação, né, de campanhas, em jornais, textos, né, escritos aí. E a gente tem por vias ilegais também, né? Muitos desses ajudaram na fuga, né? Muitas das pessoas que estavam envolvidas no movimento ajudaram na fuga de escravizados, né? Como o Ceará aboliu a escravidão antes dos outros estados, era muito comum fazer um esforço para que as pessoas conseguissem chegar até o Ceará, porque ali elas seriam consideradas libertas, né? É uma face importante do movimento abolicionista que a gente precisa também referir-se, né, a ele, e até mesmo acrescentar nesse movimento é a resistência por parte dos escravizados, né? Porque esse processo de resistência também faz parte do movimento abolicionista. Então, todo o movimento em prol da abolição da escravidão, seja ele legal, seja ele ilegal, independente das formas que ele é utilizado, incluindo a resistência por parte dos escravizados, faz parte do que a gente chama de movimento abolicionista, tá bom? E agora para o ensino religioso. As festas religiosas tradicionais em Minas Gerais são em sua maioria católicas. Por que isso ocorre? É uma pergunta do 6º ano. Olha, isso ocorre como um reflexo da forma como a nossa população foi constituída. Porque o que acontece? O Brasil ele foi colonizado por Portugal, que era um país que tinha o catolicismo como sua religião oficial. Aqui no Brasil, o catolicismo foi religião oficial até a proclamação da República. E hoje, apesar de não ser oficial, é a religião da maior parte da população. Então, isso faz com que as tradições populares sejam fortemente influenciadas pela religião católica. E existem também tradições que são vindas das tradições afro-brasileiras, existem outras influências indígenas, mas elas acabam sendo menores até por esse papel de hegemonia que o catolicismo teve na sociedade durante muito tempo. Isso. E agora mais uma pergunta do Luiz Fernando, do Colégio Martins de Nova Iguaçu. Quais são as características de um líder?
Bom, um líder, ele pode ter várias características, mas as mais importantes é que o líder, ele traduz a expectativa de uma comunidade. Então, ele vai ser um exemplo vivo daquilo que aquela comunidade deseja, almeja, um exemplo daquilo que eles querem. Um líder, normalmente, ele tem facilidade de comunicação com essa comunidade. Normalmente são pessoas que têm uma facilidade para falar, para influenciar pessoas, para agregar pessoas ao seu redor. E um líder, ele está sempre preocupado com aqueles que ele lidera, quais que são os interesses deles. Ele não está ali para impor os seus próprios interesses, mas para tentar atender uma população. Um líder, ele pode ter nascido com essas características ou ele pode também aprender ao longo da vida e se tornar a liderança que aquela comunidade precisa. Tem muitas outras características, mas eu acho que essas são as principais e as que podem te ajudar a começar nessa reflexão sobre o papel da liderança. Obrigada, professora Tassiana, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Maria Dirce Gontijo, a Didi de História, e a professora Viviane Soares, que continua aqui conosco. Agradeço a presença da professora Tassiana. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí.